Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 19. Terminamos o capítulo 18, Davi, a morte de Absalão e o lamento de Davi se lamentando, meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Então, nós terminamos o capítulo 17, 18, uma história triste, a morte do filho do rei, uma morte cruel, morto por Joabe, embora o rei tinha dito não mate, e ele mata. Então nós entramos no capítulo 19, ainda, continuação dessa história. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe, nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Obrigado aos que estão nos dando retorno, dando joinha, comentando no rodapé do vídeo. Deus abençoe, é muito bom, muito importante para nós o seu retorno, o seu feedback. Deus abençoe, aquele abraço e capítulo 19, segundo livro do profeta Samuel. Então o rei está triste, está abatido pela morte do seu filho amado. Há quem diz que Davi era um pai omisso, mas no padrão de vida que ele escolheu, que foi rebeldia, poligamia, mas muitas mulheres, várias concubinas, várias mulheres, era difícil. É difícil, o homem não consegue dar conta do recado, ser um bom pai para todos os filhos. Mas Salomão é o homem sábio que mais enaltece a figura paterna. Então nós vamos ter uma base de ideia, como Davi amava os filhos, seus filhos. E essa base está em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha só o que Salomão está dizendo. Porque eu era filho pequeno, na companhia de meu pai, e o único filho da minha mãe, e ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te afaste das palavras da minha boca. Não abandones a ela. Não abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. E vai nesse texto aqui, ensinamentos de Davi a Salomão. A pessoa que na Bíblia mais enaltece a figura paterna, Salomão, filho de Davi. Então aqui nos dá uma ideia de como Davi amava os seus filhos. É claro que Salomão não é o filho propriamente da velhice, mas nesse ponto aqui dessa guerra, Davi já está velho, já está numa idade bem avançada, e os seus comandantes não lhe aconselham nem ir à guerra. Então ele está chorando, meu filho Absalão. Então o rei se veste de luto, está triste, chorando pela morte do seu filho Absalão. E a situação dos seus homens, dos seus soldados, fica difícil, porque ganharam uma guerra, mas o rei está triste, o rei está abatido, como se tivessem sido derrotados. Então eles entram nas suas casas, cabeça baixa, tristes, porque a alegria contagia, mas a tristeza muito mais, principalmente a do rei. Então a tristeza do rei contagia os seus soldados, e a notícia que eles têm é que o rei está de luto, está triste por causa da morte do seu filho. Um filho que na exposição que se trata do assunto de Absalão, nós expomos que Absalão está interessado em tomar o reino desde o princípio, descendente de uma estrangeira, um rei lá da Síria, dos termos lá da Síria. Então ele está tentando contra o pai desde o princípio. E o pai o recebeu, o beijou, e era o que ele precisava para colocar as suas artimanhas, o seu plano em prática. E agora morre Absalão. E Davi está triste. E isso chega ao conhecimento de Joabe. E Joabe vai ameaçar Davi.
Se você não se levantar desse seu luto e não der uma palavra de consolo, de ânimo aos soldados, porque você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Pegou pesado com Davi. Amanhã, eu te garanto por Deus, que nenhum desses homens estará contigo. E será o pior momento da sua vida. Pior do que todos os momentos que você já sofreu, esse será o pior. E ele vai sair da presença do rei. Joabe podia esperar, passar o luto, podia esperar o rei prestar as condolências, mas não. Ele é frio, um homem frio. Ele mata friamente, ele é um homem duro, racional. Parece que é aquele homem que só anda pela razão. Não tem equilíbrio entre a emoção e a razão. Então o rei vai para a porta da cidade. A porta da cidade quer dizer, o rei está de volta para julgar, para fazer os seus trabalhos. A porta da cidade, nós lembramos que é onde sentavam os juízes da cidade, os grandes, as autoridades. Então o rei fica com medo de Joabe e vai, embora esteja de luto, mas ele vai para a porta da cidade para não acontecer o mal que Joabe disse que faria. Então nós temos isso aí, do versículo 1 até o versículo 8. Então se levantou o rei e se assentou à porta da cidade. Fizeram saber todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Aí vem um segundo ponto, que é a volta de Davi para Jerusalém. Ganhou a guerra, lá do outro lado do Jordão, nas florestas de Efraim, que nós já começou aí a apontar uma divisão. Você vai ver que lá na frente vai ser dividido Reino do Norte e Reino do Sul. Israel e Judá. Reino de Israel, Reino de Judá. E essa divisão ela já começa a espontar aí. Nós já vemos aí, começa essa divisão. Então Davi está do outro lado do Jordão, nas terras de Efraim, onde acontece a guerra, e agora ele vai voltar. Ele tem que voltar. Inclusive Efraim é onde passou a ser chamado Samaria, capital do reino de Israel. Versículo 9. Todo o povo e todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou da mão dos nossos inimigos e nos livrou das mãos dos filisteus. Agora fugiu para a terra por causa de Absalão. E Absalão, quem nós ungimos, é morto. E agora? O que a gente vai fazer? Eles comentavam entre si e esses comentários chegou a Davi. Então Davi manda os sacerdotes, atravessam o Jordão e vão lá. Eles vão na frente para preparar o terreno. Por que vocês serão os últimos? Porque preparar a tribo de Judá para receber novamente o rei. Versículo 11. Então Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falais ao Senhor de Judá, dizendo: por que sereis vós os últimos a tornar a trazer Davi para a sua casa? Porque as palavras de todo Israel chegaram ao rei até a sua casa. Então ele manda mensageiros aos sacerdotes que ficaram lá justamente para apoiá-lo. E por que vocês seriam os últimos? Bora, vamos agilizar aí. O rei está voltando. Davi está voltando para a sua terra. E continua: vós sois meus irmãos, meus ossos, a minha carne, vós sois, por que pois serias os últimos a tornar a trazer o teu rei? Aí Davi vai fazer uma jogada aqui de estratégia, de político, de governo. Terrível. O homem era terrível. Era muita sabedoria. Eles estão em família. Aqui dá para nós
termos alguns entendimentos, possibilidades. A princípio nós vamos pensar que Davi está querendo se vingar de Joabe, por ter matado seu filho, por ter o ameaçado. Foi uma ameaça que Joabe fez. Se você não for agora, amanhã eu te tomo o reino. Eu acredito que se Davi não fosse parente dele, ele tomaria o reino. Já tinha tomado há muito tempo, porque o poder de Joabe naquele exército era muito grande. Então olha só o que Davi vai fazer. A gente pensa a princípio, Davi está querendo se vingar de Joabe por causa do que ele fez. Mas tem o ponto político, a estratégia política. Olha só o versículo 13. E a Amasa direis: porventura não és tu, meu osso, a minha carne? Assim me faça Deus o que bem entender, se não fores chefe do arraial diante de mim, para sempre em lugar de Joabe. Ou seja, a Amasa, eu estou nomeando comandante do exército no lugar de Joabe. Eita, complicou para Joabe, hein? Abner ameaçou seu poder, seu governo, seu comando no exército. Ele, matou Abner. E agora Davi, estratégia política, ele vai nomear Amasa no lugar de Joabe. Assim, versículo 14, assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como de só um homem, como de um só homem, e enviaram ao rei dizendo: volta, tu com todos os teus servos. Uma estratégia política de Davi, nomear Amasa comandante no lugar de Joabe. Claro que atravessou os 4 cantos que Joabe tinha matado Absalão. Muita gente perderam seus entes queridos. 20 mil homens, imagina. O Joabe ficou mal, muito mal. Porque era uma guerra civil. Era uma guerra entre irmãos, sangue contra sangue. Inclusive Amasa é parente de Joabe, é parente de Davi. Era o comandante do exército de Absalão. Conseguiu fugir também. E Davi, com estratégia política, está nomeando ele agora comandante do exército. Isso pareceu bem a todo o povo. Então eles voltam, traz o rei de volta. Eles mandam trazer Davi de volta. Do versículo 16 ao 23, você lembra de Simei? Davi ia saindo, ele amaldiçoando, Davi tacando pedra, levantando poeira. Então do 16 ao 23, Simei volta com um exército, 1000 homens. Volta com 1000 homens. Aí eu não sei se Simei trouxe aqueles 1000 homens para impressionar Davi. Não sei, ele traz 1000 homens com ele, quando Davi está voltando para Jerusalém, e chega às margens do Jordão. Simei se apresenta com o intuito de ajudar o rei, a família real, a atravessar o Jordão, e pedir perdão. E ele vai se prostrar diante de Davi, vai pedir perdão, falar: eu sou como um cão morto, eu errei, eu pequei. Está lá ele com o rosto no chão, deitado na terra, pedindo clemência ao rei. E os 1000 homens, ele diz: eu sou o único, sou o primeiro das tribos do norte que veio lhe pedir, que veio ao encontro do rei. E com ele 1000 homens de Benjamim. E também, aí vem com ele Ziba. Ziba também vem junto, lembra de Ziba? Ziba vem com seus 15 filhos e 20 servos ao encontro de Davi também, para ajudar a família real a atravessar o Jordão. A dificuldade que tinha para atravessar o Jordão na época, nós sabemos. Então eles trazem ajuda, talvez animais, equipamentos, para ajudar a família real a atravessar o Jordão. Então vem Simei, vem Ziba. E Simei, ele se prostra, e Joabe e o outro lá, o irmão dele, quer matar Ziba, e Davi diz: não, eu que sou o rei, rapaz, ninguém vai morrer aqui hoje. Eles queriam causar de novo uma guerra civil. O cara está com 1000 homens, está com um exército. Eu não acredito que esses 1000 homens eles
eles vieram conduzindo Ziba a pedir perdão a Davi. Eles vieram, talvez como escudeiros de Ziba, embora há essa possibilidade, né? Deles terem feito ele vir pedir perdão a Davi para não sofrerem uma represária, uma opressão da parte do exército de Davi, de Joabe, que era um camarada vingativo. Joabe era vingativo, ele podia ir lá na tribo de Benjamim e tacar fogo, sem consentimento de Davi, e tacar fogo lá, matar gente. Joabe era dessa raça, dessa laia. Ele quer matar Simei ali na frente do rei, e o rei diz, não, ninguém vai morrer hoje. Ninguém vai morrer hoje. Não me impute meu pecado, a minha culpa, e não lembre-te de que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saía de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessas que pecou, porém eis que sou o primeiro de toda a casa de José que descia a encontrar-se com o rei, meu senhor. Aí Abisai, mata, vamos matar. Ele, não, ninguém vai morrer, rapaz. Ninguém vai morrer. Não vai morrer ali, né? Lá na frente, Davi vai mandar Salomão matar ele. Cuidado. Lá na frente, 1 Reis, capítulo 2, se não me falha a memória, Davi manda matar. Vamos ver aqui. 1 Reis. 1 Reis. Davi vai mandar matar Simei. 1 Reis capítulo 2, versículo 8 e 9. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu ao encontro comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora tu não os tenhas por inculpável, pois és homens sábios e bem saberás o que há de fazer para que faças com que as suas cães não desçam a sepultura com sangue. Salomão vai dar um jeitinho lá e vai matar Simei. Depois você lê esse texto aqui, 1 Reis, capítulo 2, na sequência. Só para a gente ter uma noção das consequências dos atos, a cobrança. Às vezes é melhor morrer do que conviver com as consequências dos nossos erros. Então lá na frente Simei vai morrer por causa disso aqui, por ter amaldiçoado o rei Davi. Então que Davi não vai morrer. Você tem a minha palavra que você não morrerá. Simei vai embora, feliz da vida, com aqueles mil homens benjamitas. E isso aí, política. Davi não podia matar Simei. Tinha muita gente do lado dele. Então, é política. É governar a oposição. Aquele governo que não governa a oposição já é um governo derrotado. A oposição, ela foi criada por Deus. Deus tem a oposição dele e tem um fim determinado. Ela não é para ser eliminada. A oposição é para ser governada. Porque se você eliminar a oposição, preste atenção no que aconteceu lá, quando a terra abriu a boca, engoliu a congregação de Coré, Datã e Abirão. Eliminou a oposição toda de Moisés. No outro dia, acusaram Moisés, se levantou a oposição, acusando Moisés de ter matado. Foi você que matou os nossos parentes, os nossos irmãos. Então, nós temos que aprender com Davi aqui. Governe a oposição. Davi, todo tempo, ele tem gente falando na orelha dele, mata, elimina. Mas Deus está dizendo, governa. O que Deus está falando para você agora. Não elimina a oposição, governa. A oposição, ela tem um lado bom, um lado positivo, que ela não vai deixar você se envaidecer, ela vai estar mostrando os seus defeitos. Ela vai estar apontando os seus furos.
Ela vai fazer você melhorar. Agora vai eliminando a oposição para você ver. Davi não vai dar ouvido aos filhos de Zeruia, aos sedentos por sangue, que não tem governo na cabeça. Não, a oposição foi feita, criada por Deus, para nós governarmos. A oposição na sua igreja é para te fazer crescer, é para te fazer amadurecer, para te trazer maturidade. Agora vai, igual os filhos de Zeruia, elimina, mata. Você vai ver onde você vai parar. Esse é um ponto muito alto aqui. O governo que não governa a oposição já é um derrotado. É um panelinha. Não ter oposição é o fracasso de um governo. Um governo fracassado. Então Ziba vem junto e aí vai até o versículo 22 aqui, esse episódio. Versículo 23. Disse Davi a Simei: não morrerás. E o rei jurou-lhe. Aí, amados, a partir do versículo 24 até o 30, vai entrar uma história que a Bíblia não fecha. Os homens fecham, dá um final feliz para esse caso de Ziba e Mefibosete. Que Ziba também, Mefibosete também. Você sabe quem é Mefibosete? É o homem que Davi, lá no capítulo 9, ele passa a comer na mesa do rei. Capítulo 9 de 2 Samuel, inclusive foi um texto que nós não estudamos. Ele passa a comer na mesa do rei. E nós temos até uma mensagem que Deus nos deu dentro desse texto. Muito boa mensagem, muito boa mesmo. Depois eu vou, se eu não me esquecer, eu vou colocar ela. Após esse vídeo ela vai aparecer aí para você assistir, para você ouvir. É muito boa a mensagem que Deus nos deu. Inspiração do céu. Nós temos a mesma missão que Ziba teve, embora eles pintam um Ziba aí, que eu não sei se é esse homem, um chefe de família, um pai de 15 filhos, 20 servos. Eu não vejo esse homem, talvez oportunista, sim, surge a oportunidade e enfim. Mas certo é que a Bíblia não fecha essa história. Mefibosete chega e Davi: por que você não veio comigo? Ah, meu servo me enganou, falou mal para o senhor a meu respeito. E Davi, ele começa a dizer, a falar: você sabe, o rei sabe que eu sou aleijado e tal. Aí ele fala: basta. Já decidi, as terras vão ser divididas. Primeiro a Bíblia narra uma história de que ele não tomou banho, não fez a barba, não tomou banho, desde que o rei saiu. Mas por quê? Que ele não fez a barba e não tomou banho. Ele era aleijado. Será que ele dependia de pessoas para dar banho nele, fazer a barba dele? E no caso Ziba agora virou senhor dele. Davi passou tudo para Ziba. E ele ficou impossibilitado de tomar banho. Ou será que foi a propósito? Por causa da volta, porque ele amava tanto o rei, ele tinha no seu coração uma grande gratidão. A gente não sabe. A gente não pode fechar essa história. Não tem como fechar essa história. A Bíblia fecha a história assim. Basta, não fala mais nada. A terra já está decidida. A terra vai ser sua, metade sua e metade de Ziba. Ó rei, pode dar tudo para Ziba, porque o que me importa é o rei ter voltado com saúde. É ver o rei. Aí a gente fica comovido, emocionado. Mas Davi, ele era um grande rei, estratégico, muito sábio. Falava, tinha contato diretamente com Deus. E no final, você vê aqui, eu li um texto aqui em 1 Reis, capítulo 2. Davi vai mandar matar Simei, vai mandar matar Joabe, mas não manda matar Ziba. E nem fala nada a respeito de Ziba, Mefibosete. Então é um assunto complexo que a Bíblia não fecha. Só diz que a terra foi dividida entre os dois e acabou. Eu não posso dar um final feliz aqui para nem para Ziba, nem para Mefibosete. O final feliz foi esse: metade das terras para um, metade para outro. Esse foi o final feliz que Davi deu. Até o versículo 31. Davi não toca mais nesse assunto.
de Ziba, Mefibosete. A gente nem sabe se Mefibosete continuou comendo na mesa do rei depois desse episódio. Não sabemos. Davi também falou dos que comiam na mesa do rei, não citou Mefibosete lá na frente. Então esse texto é muito rico. Vai até o versículo 30. Eu queria voltar no caso da nomeação de Amasa, porque vamos voltar lá em 2 Reis, já que falamos na morte de Simei, vamos falar também na morte de Joabe, porque no capítulo 20, que nós vamos estudar semana que vem, Joabe ele vai matar Amasa, parente dele. No capítulo 20, Joabe mata esse comandante. Davi o fez comandante geral do exército. E no capítulo 20, que nós vamos estudar, que eu vou fazer essa exposição bem completa, ele mata Amasa. Sabe como que ele vai matar? Da forma mais cruel. Joabe era muito cruel. Ele deixa a espada cair no chão. E quem diz: ô meu amigo, eu tô na mão. E pega na barba de Amasa, com quem vai beijar, vai dar um ósculo, que era o costume da época. Beijo no rosto. E na outra mão ele tinha uma espada, que Amasa não viu. E aí você já sabe o que aconteceu. Nos faz lembrar a história lá do rei gordo, do homem canhoto. Aí você já sabe aqui, ó. Qual o versículo? E também, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abne, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze-o, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cães desçam à sepultura em paz. Ou seja, mate-o. Mata. Porque ele vai matar esse comandante. Nós vamos estudar no capítulo seguinte, capítulo 20. Uma aliança política. A Joabe é cruel, ele não tem jeito, ele vai matar o comandante. Agora, amados, do versículo 31 ao 41, Davi vai voltando. Ele vai ao encontro dele. Também Barzilai, hoje Gileadita, desceu de Rogelim e atravessou com o rei o Jordão para acompanhar ao outro lado do Jordão. Era um homem avançado de idade, amigo de Davi, havia amparado Davi. Quando Davi fugiu de Absalão, chegou lá do outro lado do rio. Aí nós temos esse episódio acontecendo aqui, ó, no capítulo 17, versículo 27 ao 29. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Subi, filho de Naás, de Rabá, os filhos de Amon e Maqui, filho de Amiel, de Lodebar e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevado, farinha, grão torrado, favos, lentilhas também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então ele vai dar todo o amparo necessário para Davi e se tornar um amigo de Davi. E então Davi se encontra com esse homem que atravessa com ele o Jordão. E Davi: vão comigo, rapaz, para Jerusalém. São dois idosos, ele mais velho que Davi, e Davi querendo que ele vai para lá, para a capital, para o reino, para Jerusalém. Não, eu estou velho, eu não sinto mais o sabor das coisas, está sem graça, a vida está sem graça para mim, já estou aguardando a morte. Então leva aqui meu servo aqui, tinha muito valor, um servo de confiança. Então Davi leva o servo dele e despede-o. Faça alguma coisa aí pelo meu servo. E Davi falou: o que você me pedir,
eu farei. E Davi segue para Jerusalém. Da idade de 85 anos, da idade de 80 anos sou hoje. Poderia eu discernir entre o bem e o mal? Poderia o teu servo ter gosto do que comer e beber? Poderia mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Então já está paladar fraco, já está surdo, já está, é o que Salomão diz, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em qual tu diga, não tenho prazer e nem contentamento. Diz que os guardas da casa, os pés se estremeçam, você vive mais deitado do que em pé. É o caso desse homem aqui. Ele já está velho, cansado, farto de dia, então não tem graça mais ele acompanhar o rei. Ele vai dar o servo, tal do Quimã, e Davi leva o rapaz. E havendo, pois, todo o povo atravessado o Jordão, passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. De onde ele era? Voltou para o seu lugar. Aí seguimos do versículo 40 até o 43. E dali foi o rei para Gilgal, e Quimã, que era esse servo de Barzilai, foi com ele todo o povo de Judá, conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Como também metade do povo de Israel. Por que metade? Vamos entender no capítulo 20. Vamos ver que quando o rei atravessa o Jordão, vai haver contra ele um motim, tal de Zeba, lá dos benjamitas, se não me falha a memória, está aqui logo no início do capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, homem de Benjamim. Tocou a buzina e chamou, porque vamos seguir Davi. E muita gente se debandou com ele. Então Davi continua, se meio volta, se reconcilia, pede perdão, mas a outra rebelião, que nós vamos ver também, vamos estar acompanhando aí no capítulo 20, que vai estar muito importante, hein? A sentença das concubinas de Davi, que se deitaram com Absalão, olha só aí, a sentença das concubinas. Vamos ver a morte de Amasa, aquele comandante que era de Absalão, e agora Davi o nomeia, eu creio que por uma aliança política que ele tinha que fazer com o seu povo para ganhar os lados, as rivalidades, para conquistar. Esse capítulo 20 vai estar muito importante. Uma mulher sábia que vai instruir Joabe. Joabe querendo derramar sangue, a mulher vai instruir Joabe. Vamos estudar aí. Vai lendo aí o capítulo 20, porque se Deus permitir, estaremos fazendo a exposição. E ele e todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram, por que te furtaram nossos irmãos? Os homens de Judá conduziram o rei à sua casa e pôs sobre o Jordão e todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá e aos homens de Israel, porquanto é nosso rei, parente, por que vós ireis por isso? Porventura, eles quiseram lá questionar, por que é que vocês trouxeram Davi, que a ideia foi nossa, e deu uma confusãozinha, e tocaram farpas. Porventura, comemos às custas do rei? Ou seja, o que o rei deu para vocês tá aí bajulando, trazendo ele para cá? O rei nos deu algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram, 10 partes temos no rei, e até em Davi mais temos nós do que vós. Por que, pois, não fizeste conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar-nos a trazer nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens
de Israel. Começou aquela confusãozinha ali, puxa para lá, puxa para cá, e no meio daquela briga se levanta um, fala, é agora, oportunista, tal meu nome dele aqui. Então se achou ali, por acaso, um homem filho de Belial, cujo nome era Seba. Isso aqui já está no capítulo 20. Aí o oportunista se levanta e consegue arrastar muitos homens. E vamos continuar essa história aí no capítulo 20. Deus abençoe, meu abraço. Até a próxima exposição, se Deus assim nos permitir.